Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Eis, vem aí um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conhece? Jesus respondeu: Antes que Felipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te dissesse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores do que estas verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Deus criou os anjos como criaturas. Então, o anjo não tem sexo, nem masculino nem feminino. É uma criatura de Deus para o serviço de Deus aos homens. Quando Deus cria os anjos, e depois Ele vai também criar o homem. E os anjos, Deus colocou a serviço de cada um de nós. Por isso, nós temos a proteção dos anjos. Por isso, quando nós estamos caminhando, a gente vai andar em algum lugar, parece que tem alguém dizendo para a gente: não vai por aí que não vai dar certo. Né? Parece que tem uma voz lá no interior falando para a gente: cuidado, aonde você está indo? Esse lugar não é bom para você. E o anjo fica falando, né? Tocando no nosso coração. Então, por isso, nós às vezes falamos: não vou por aqui não, vou por aqui, que parece que tem alguma coisa me dizendo para não ir por aqui. Daí a gente muda a direção e realmente a gente chega em casa tranquilo. Muitas vezes, quando estamos caminhando, às vezes eu estou caminhando, estou em algum lugar, estou perdido, né? Aí eu começo a clamar os anjos, né? São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com toda a hierarquia, abre para nós esta via, né? E aí parece que o caminho aparece na nossa frente, né? Então a gente tem a invocação dos anjos para também até descobrir um caminho novo na vida, né? Quando a gente invoca, os anjos vêm em socorro, vêm mostrar a direção que Deus escolheu para a gente andar, né? Por isso os anjos é importante, a hierarquia angélica, né? E hoje, quando falando, Jesus diz: olha, vocês verão os anjos subindo e descendo do céu sobre mim. Porque quando Jesus subiu para o céu, a ascensão de Jesus ao céu, o céu se abriu e os anjos vieram, né, para cantar, né, para louvar. Também no nascimento de Jesus. Quando ele nasceu, os pastores estavam lá naquela gruta, cuidando das ovelhas, e de repente o céu se abre, os anjos falam para ele do nascimento: eis que nasceu para vós o Salvador. E aí cantaram a música que nós cantamos toda a missa, que é uma música seráfica, né? Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, usando o mais alto do céu. Bendito que vem em nome do Senhor. É uma oração, é um canto seráfico, porque os serafins cantam a Deus, que nos inspira as músicas para a gente cantar a Deus. Então, os serafins têm essa função. E aí, este anúncio dos anjos. Então, nós temos esta graça de cada missa cantar ou rezar o santo, que é uma música dos anjos de Deus. Uma música seráfica, que louvam a Deus, que estão na presença de Deus. E é lógico que cada um tem um serviço, né? Cada anjo tem o seu serviço. Não existe anjo que faz tudo.
Tudo só Deus. Todo o poder, só Deus. Nenhum anjo, nem o demônio que decaiu, tem todo o poder. As pessoas às vezes até dão muito poder para o demônio, achando que o demônio pode fazer tudo, que ele é Deus. Não é Deus, é um anjo decaído só. Ele é um anjo, que a gente vai falar, que é um querubim, que é o anjo que ataca, que é o anjo da fé, e que deformou, que não quis mais viver como criatura de Deus, se rebela contra Deus. Então, por isso, é o anjo que vai tentar minar a nossa fé. Nós temos que saber que o demônio só desce para tentar, de todos os jeitos, persuadir a nossa fé, destruir a nossa fé, fazer criar desconfiança com relação a Deus, ao sofrimento. Quem viu a leitura de ontem de Jó, vier o fogo do céu. Aí, da onde que vem fogo do céu? A pessoa vai achar que é de Deus. Mas não era Deus que estava mandando, era o demônio. De repente vem uma tempestade. Da onde vem essa tempestade? As pessoas acham que é do céu. Mas o demônio tinha provocado a tempestade. De onde vem o terremoto? A natureza, mas as pessoas acham que é de Deus. Mas o demônio tinha provocado o terremoto. Então, todas estas situações foram levando a Jó e as pessoas desconfiarem, que acharam que era Deus que estava causando sofrimento. Até os amigos de Jó vão criticar ele, achando que ele pecou, que ele errou, por isso ele está pagando um preço alto pelo sofrimento. Então, os anjos de Deus têm essa riqueza. E aí, quando nós vamos refletir sobre os arcanjos de Deus, como hoje São Gabriel, ele é o anjo que traz a notícia, né? Ele tem essa graça, Gabriel tem essa riqueza, que é a força de Deus. Quando chega até nós, ele traz uma notícia boa, né? Quando chega uma notícia boa na sua casa, pode ter certeza que São Gabriel ajudou a levá-la. Vai lá dar essa notícia para ele. Tem gente que se preocupa, né? Quando recebe uma notícia maravilhosa para a gente, ele sai correndo, vai lá na nossa casa, bate na porta, fala: nossa, estou feliz hoje, porque fiquei sabendo disso de você, né? O anjo já falou para ele: tem uma notícia boa na casa dele. Então, sempre traz as notícias boas. Por isso, quando nós somos aqueles que levam notícia boa para a casa dos outros, nós somos como São Gabriel, que leva alegria ao coração, trouxe alegria ao coração de Nossa Senhora, trouxe alegria ao coração de Isabel, lá da mãe de Sansão. Ele levou muitas notícias boas, né, das mães que às vezes estavam estéreis e que deram à luz, né? Então, sempre São Gabriel traz uma notícia de Deus, né? E aí vai falar do São Rafael, que andava com aqueles que estavam doentes, né? Que Tobias, o seu pai, ficou doente, e que vai lá também, porque Tobias ia casar, ele foi lá para ajudar no casamento, Sara e Tobias, né? Tem a história. E ele vai lá, porque ele acompanha Tobias, porque também está enfermo. E ele vai lá para ajudar a vencer aquela situação, que a sua noiva tinha demônios, que a possuía, e quem casava com ela morria. Então, ele vai lá curar o coração de Sara, daquela dor da alma, né? Então, às vezes, a doença não é só emocional, ou uma doença física, quer dizer, mas é emocional, e ela torna, às vezes, uma doença espiritual de desconfiança no nosso coração, né? Então, São Rafael vai trazer esta graça para curar o nosso coração, para fazer a confiança nossa voltar a Deus. Porque quando a gente está desconfiado de Deus, a gente até pede as coisas para Deus, mas desconfiado, achando que não vai acontecer. Imagina, o pai dele estava cego. Como é que eu vou curar meu pai cego, né? Pai de Tobias estava cego. Então, ele vai chegar lá e vai mandar fazer aquilo que deve ser feito para curar o pai dele. Ele vai fazer. Então, não só curou Sara do emocional, do espiritual, mas deu a cura também para o pai, física, para o pai dele que estava cego. Então, vai curar. São Rafael é um anjo que muitas vezes, quando eu ia dar a unção dos enfermos, no hospital eu invocava: Senhor, que São Rafael chegue aqui agora com a notícia boa, né, para que essa pessoa receba uma notícia nova, sua, da cura, né? Muitas vezes a gente não chega no hospital para rezar,
E a pessoa está tão debilitada, tão doente, que a gente não tem muitas coisas para rezar. Aí fala, o que eu vou falar, né? Você não conhece muito bem a pessoa, você não tem muitas informações, ó, padre. Às vezes a enfermeira deixa lá a informação, ó, tem essa doença. Mas a gente não tem dimensão, né? De que tamanho está a doença. Então a gente invoca, né? Às vezes, quando a pessoa está doente, a melhor forma de você também, quando você estiver doente, precisando de descobrir uma doença, uma enfermidade, você pede os anjos, pede São Rafael, olha, mostra para o médico qual que é a doença. Para que eu tenha o medicamento certo, para que eu seja curado. Então, os anjos nos ajudam nesta graça também. Ou o Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo que mostre ao médico onde está a doença. E que os anjos revelem para a gente qual é o medicamento. Então, às vezes eu peço, Senhor, mostre, os seus anjos mostrem agora qual é a doença. Eu me lembro que uma vez eu estava rezando para uma criança e ela tinha uma enfermidade, ninguém sabia. E aí eu pedi, invoquei os anjos, falei, vou pedir aos anjos, pedi a São Rafael para mostrar qual que é essa doença. E chegou lá na hora de fazer a ultrassonografia, o médico sempre punha a pessoa de costas, de frente assim, né? Aí quando chegou lá, a criança dizia para ele, não, eu quero ir de costa. Ele, não, mas nós precisamos passar aqui na frente. Ele falou, não, mas eu não quero. O menininho dizia. E aí o médico falou, então tá bom, vamos passar de costa e depois a gente passa de frente. Só para... E foi no ponto-chave, descobriu qual que era a doença. Mas quando passou pela frente, não dava para ver a doença. Só quando passou pelas costas que descobriu. Então, às vezes nós clamamos a esta graça, a invocação dos anjos, para mostrar ao médico a medicina, a necessidade, né? Nós invocamos São Rafael nessa riqueza. Quando essas coisas estão difíceis em casa, que precisa se combater, né? Quando você vê que está tendo muita confusão, brigas, divisão, combates espirituais entre nós, pensamentos de agressão, de violência em casa, seja onde for, seja no nosso trabalho, aí nós vamos invocar São Miguel, né? Olha, pedindo a ele o combate contra essas forças malignas, né? Que vai inflamar nosso coração. Por quê? Porque demônios que decaíram eram demônios das virtudes. E aí eles transformaram as virtudes em desgraças, em paixões, em violência contra nós. Vai impor no nosso coração. Por isso o demônio foi expulso, né, que nós vemos na leitura de hoje, por São Miguel do céu, mas ele desceu para a terra, para atacar os filhos de Deus. Então, nosso inimigo aqui nesse mundo não é pessoas. É o próprio demônio que vai inflamar o coração dos outros. Vai colocar o veneno dele dentro do outro. Vai colocar situações para nos atacar, para que a gente fique inimigo um do outro. Então é importante que a gente saiba que nosso inimigo não é pessoas. É pessoas que foram inflamadas pelo mal. E que agem nessa dimensão. Mas quando a gente começa a rezar por elas, né? Eu falo assim que a melhor coisa para vencer uma pessoa é você rezar por ela. Eu me lembro que eu tinha um chefe que ele tinha uma situação comigo que era difícil. Eu era supervisor de uma área, ele era o gerente. Era muito difícil. Era difícil. Todo dia aquela pessoa me maltratava. Todo dia. E aí, eu fui no grupo de oração. Um dia, a senhora estava lá pregando, e ela disse, quando você estiver em combate com pessoas, não fica com raiva dela. Pelo contrário. Comece a rezar, peça os anjos da guarda para combater por você. E aí, todas as vezes que eu ia chegando naquela sessão de trabalho, eu começava a rezar a oração do Santo Anjo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso, me guarda, me confia, me ilumina, amém. Rezava a oração do anjo, do Santo Anjo. E falava, eu quero que todo o bem que eu vou receber no dia de hoje, seja para este homem que tem me perseguido. Passou 3 meses, 4 meses, 5, 6, daí a pouco, um dia, aquele homem olhou para mim, falou, eu tenho feito muito mal a você, né? Eu falei, não, esquenta a cabeça que não, o que já aconteceu, aconteceu. Vamos continuar a vida. E aquele homem acabou sendo meu amigo, me convidou para almoçar na casa dele, pronto. Mudou o relacionamento, mas através do combate da oração.
do clamor aos anjos também, pedindo a Deus esta graça, esta paciência, para que eu pudesse vencer aquela guerra, que era dele, não era minha. A guerra era dele, contra mim. Mas como que eu vou combater? O bom combate do homem de Deus, na oração. Então, hoje os anjos que está aqui, os arcanjos, é para nos dar esta riqueza, para nos capacitar. Deus coloca ao nosso serviço, está lá na carta aos Hebreus 1,14, que Deus coloca Ele ao nosso serviço, e nós precisamos aprendê-los a invocar os anjos de Deus no nosso combate. Tem hora que a gente sozinho não vai. Vai para algum lugar, Senhor, manda teus anjos aqui, coloca junto de mim, né? Peça aos arcanjos que me acompanhem nessa batalha, nessa luta. Me dê a graça, mande a notícia boa, né? Me dê a força de vencer essa doença. Mostre para mim o que eu preciso fazer, né? Então eu vou também. Senhor, está difícil, essa luta árdua. São Miguel, me dá a graça de combater esse bom combate. Combate comigo junto. E nós vamos vencendo. Muitas batalhas do povo de Deus foram vencidas pelos anjos. Muitas vezes os próprios anjos venceram a batalha, nem o povo precisou guerrear, né? Mas foram vencidas pelos anjos. Então nós temos aí os anjos, os serafins, os querubins, os serafins que cantam, os querubins que nos dá a graça da pureza da fé, as virtudes, que nos ajudam a viver nossas virtudes que Deus coloca em nós, os tronos, né? Que nos ajudam a viver, a governar, as dominações que cuidam da nossa casa, né? Cuida da nossa dimensão de fora da nossa casa, assim como do governo, as potestades que cuidam de dentro, que nos combate, o anjo da guarda que caminha conosco todos os dias. Então nós temos aí, além dos arcanjos, estas hierarquias celestes. Vamos pedir essa graça para nós no dia de hoje. Vamos fechar os nossos olhos por um instantezinho. Talvez você está precisando de uma boa notícia. Vamos pedir a Deus esta boa notícia, que Ele venha trazer essa notícia do céu para nós, né? Se você está precisando de uma cura, de uma graça, vamos pedir a São Rafael que ele venha acompanhar-nos nas nossas enfermidades, mostrar qual é o necessário para a gente fazer para sermos curados. Que Ele nos ajude nessa riqueza. Se estamos em combate com alguma situação, que a gente está sempre derrotado, que hoje São Miguel venha em nosso socorro combater por nós e nos dar a graça de sermos vitoriosos, não sermos inimigos de ninguém, pelo contrário, sermos aqueles que caminham com os outros, mostrando a vitória de Deus. Obrigado, Senhor, por esta graça, obrigado por esta Santa Missa, obrigado por nos dar tamanhas hierarquias celestes, que cuida do céu e que cuida também de cada um de nós.